A importância de saber ouvir. Será que estamos preparados para ouvir as pessoas, ouvir a respeito de nós? Mas o quanto isto é importante para o nosso desenvolvimento no dia a dia? Vamos bater um papo a respeito desse assunto que com certeza tem uma relevância significativa na nossa vida. Você sabe ouvir? Ou melhor, você é um bom ouvinte. Quando as pessoas chegam para te falar alguma coisa ou para te contar um segredo, você está preparado para ouvir com sabedoria? E muito mais do que ouvir com sabedoria, guardar aquele segredo ou aquela fala que a pessoa chegou até você para proferir para você naquele momento. Olha, digo que ultimamente, nesses tempos atuais, a dificuldade em aprendermos a ouvir ou sabermos ouvir, ela é muito grande. Muito grande por quê? Porque grande parte da população está ávida ou necessitada de ser ouvida. Eu até falei, não é, que eu vou montar um curso de escutatória. Aprenda a ouvir as pessoas, porque é isso que nós precisamos hoje em dia. E na grande maioria das vezes nós queremos falar, nós queremos ser ouvidos, nós queremos contar as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas frustrações, as nossas conquistas, não é? E muitos dos tópicos que se falam a respeito disso não enfatizam o que é preciso fazer para ser um bom ouvinte. Mas o que eu tenho aprendido nessa vida que devemos fazer com sabedoria para sermos um bom ouvinte? A primeira coisa é termos paciência. Sim, paciência. Cada um coloca a tua fala da forma que acredita que deve colocar. Uns são mais tranquilos na fala, outros são mais redundantes, outros são muito prolixos, e tudo isto vai depender do estilo de pessoa a qual chega até nós para poder conversar. E eu até vejo nesse contexto como um todo um desafio para que nós possamos, muito mais do que termos ampliação da nossa paciência, mas que nós possamos ser a cada dia mais e mais sábios no ouvir. E uma outra dica importante do ouvir é aprender a ficar em silêncio. Mas como assim, Amarido, ficar em silêncio? Sabe quando você quer falar algumas coisas ou comentar alguns tópicos, alguns assuntos e situações que acontecem no dia a dia? Vale muito a pena você se atentar àquilo que você vai falar, porque muitas vezes você está falando algo que não seria necessário. E é muito válido você fazer aquela prática, não é? De colocar nas três peneiras de Sócrates. Isso é verdade que você está me falando? Isto vai me trazer alguma relevância? O que eu vou ganhar com isso? Às vezes nós falamos sem pensar no nosso próximo. Nós falamos sem ter a real noção do quanto é importante colocar algumas informações pontuais que vêm agregar. Mas em eu tendo a paciência, a sabedoria, e um outro item que eu trago todos os dias é a humildade. Ou seja, tem pessoas que falam de uma forma muito correta, tem pessoas que falam de uma forma, não é, num português não correto. Então nós devemos evitar também o julgamento. Olha só quantas coisas: paciência, sabedoria, humildade e evitar o julgamento. E procurar ter uma escuta ativa. E sempre que a nós for solicitado uma sugestão com relação àquele assunto ao qual nós estamos ouvindo, que nós tenhamos a sabedoria em agregar valor e não apontar o dedo demonstrando aquilo que está certo e o que está errado. Porque quem quer ser ouvido, quem busca ser ouvido, na grande maioria já sabe o que precisa fazer. Mas aquela fala ativa que ela tem para uma outra pessoa, justamente para poder fortalecer esse caminho que ela quer seguir, esse caminho que ela quer trilhar. Então aprenda a ser um bom ouvinte, aprenda a ter paciência, principalmente nos dias de hoje, com toda a tecnologia, onde nós temos mais paciência com os vídeos sem necessidade
e que não agrega o valor no celular e outras informações do que um bate-papo, olho no olho, prestando atenção de fato no ser humano. Nós estamos ainda aqui, nesse nosso planeta. Então vamos procurar viver melhor que nós pudermos e principalmente vivermos um dia de cada vez, porque é assim que nós temos a oportunidade de crescer. Então, tenha paciência, tenha sabedoria, tenha humildade, evite julgamento e valorize cada tópico, cada ponto que a pessoa está falando para você. E também você aprenda com a vida em levar algumas informações pontuais que vai agregar valor para aquela pessoa e também automaticamente acaba agregando valor a você. Mas lembre-se, quem sabe ouvir mais do que falar tem a oportunidade de aprender muito mais. Seja sobre um novo tema, seja sobre uma nova situação, seja sobre uma pessoa que talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer, e com isso, quem cresce é você. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e aprenda a ouvir muito mais do que falar. Como eu sempre digo, você tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar o menos, não, para falar o suficiente. Até mais!